Doutor Lauro, muito obrigado pela sua pergunta. Já vou começar aqui logo engatando a primeira pergunta, pedindo para o senhor, por favor, contar um pouquinho da sua trajetória profissional. Primeiro, muito obrigado pelo convite. É um prazer grande, Dandan, estar aqui batendo papo com vocês, dentro dessa empresa que eu vi nascer, com jovens, ousados, para mexer numa coisa que é muito delicada, que é o dinheiro dos outros. Muita responsabilidade, mas tem que ter muita seriedade. E esse é o motivo de eu ter aderido a essa proposta de vocês lá no começo, porque eu acredito em pessoas que são sérias, que são trabalhadores, são dedicados e são entusiasmados naquilo que faz. A minha vida de empresário tem muito disso. Eu comecei muito cedo, a vontade de empreender, de fazer negócio, eu herdei muito da minha mãe, que ela era uma trabalhadora, porque no tempo que mulher não trabalhava, a minha mãe já tinha negócios em casa, vendendo joias, uma série de coisas. E herdei do meu pai o espírito de homem muito sério, muito correto, muito... ele levava muito a sério o tratamento das pessoas. O meu pai falava com o governador do estado e com o varredor de rua com a mesma serenidade. Ninguém era mais importante que o outro. Então era uma pessoa que realmente respeitada, era respeitado pela comunidade do Ceará, e eu sou herdeiro de todos esses valores que ele passou. E eles dois, a minha mãe, uma parte da vontade de empreender, e meu pai, a forma de empreender, com que seriedade tratar as pessoas, né? Meu primeiro CNPJ eu tinha, acho que 13 anos, quando eu comprei um caminhão com aval, óbvio, do meu pai, que acreditava no meu taco, e eu descobri uma forma de transformar os desmatamentos que estavam sendo feitos entre a nossa fazenda e Fortaleza, que são 70 quilômetros, para abrir pasto para gado, e pedir licença para o papai para, em vez de queimar aquela madeira, eu transportava ali para vender para todas as cerâmicas que tinham entre a nossa fazenda e Fortaleza. 13 anos de idade. 13 anos. Eu era proprietário de uma empresa. E aí sempre foi assim. Depois a minha mãe foi representante de um primeiro relógio japonês no Brasil. Era importado, quando só se falava em relógio suíço. E esse relógio japonês era o Citizen, que virou depois uma das maiores empresas do mundo. E eu saía vendendo para todo mundo. Eu me lembro que, quando eu estava cursando engenharia, eu saí vendendo relógio para todos os colegas, e quando eu me formei, todo mundo usava Citizen. E a gente inventou o processo de vender a prazo. E nos intervalos de aula, que a gente chama de recreio, eu ia com as fichinhas para cobrar dos meus colegas o pagamento das mensalidades. Então esse espírito nunca me abandonou. É tanto que, quando a gente se formou, eu sou de uma das primeiras turmas de engenharia mecânica. Todos os meus colegas estavam empregados em empresas de grande porte, empresas estatais, etc., com boas oportunidades de remuneração. E eu fui o único que não tinha optado por essa saída. Não que fosse ruim, eram ótimas. Muita gente passou por isso e depois se transformaram em empresário, etc. Mas eu não tinha a aptidão para ter emprego. E me lembro muito bem quando eu pedi ao meu pai para me ensinar um pouquinho sobre estrutura de uma empresa. Ele me trancou numa sala, no gabinete dele, no sábado à tarde. Conversamos durante umas 4 horas, e ele me catequizando sobre todos os processos da empresa, contabilidade, fatura, nota fiscal. Sabe, eu saí com a dor de cabeça, zonzo, mas essa foi a minha primeira aula de empreendedorismo ou de gestão de uma empresa. E a primeira empresa nossa, o meu pai foi super importante, porque eu montei a nossa mesa dentro da sala dele. E a mesa tinha 2 gavetas. E os meus 2 sócios
meu cunhado, Luciano, que era engenheiro mecânico, e ele tinha um emprego num hospital, era engenheiro mecânico e dava manutenção, e o outro é um cara fenomenal, que era o melhor engenheiro que já trabalhou na Servitec, sem ter além do curso primário. Era um gênio. Então, o Luciano e o Marco, nós formamos uma empresa e depois juntamos com a Aqualinda, que eu tinha como sócio o meu irmão Máximo, e aí fizemos uma sociedade de 4 pessoas.